Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan São Motos. Avenida Ipiranga 8113 e Ceará 370. E GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques, depois de um final de semana aí pela primeiro jogo, né, das quartas de final do nosso Gauchão. A dupla Grenal definiu aí a sua passagem para as semifinais do Campeonato Gaúcho. A vitória do Inter no sábado, 2-0 diante do Novo Hamburgo, e a goleada do Grêmio diante do Juventude, hein? Olha, parou no 6, mas podia ter sido até mais. Confira aí os destaques do programa de hoje. Diego Tardelli diz que está pronto para começar como titular. Especulado no Arsenal pela imprensa inglesa, Grêmio diz que não recebeu proposta pelo zagueiro Kahneman. D'Alessandro e Patrick estão sendo preparados para o jogo do Inter contra o River. E o Potker com lesão muscular para por 15 dias. Para tratarmos desse e outros assuntos, hoje comigo, sempre animadíssimo, Darcy Filho. O polêmico Ângelo Garbaschi. Estou compartilhando. Ao contrário do animadíssimo, deve estar arrasadíssimo, né? Com o teu Juventude. Eu já sabia. Hein? Arrasadíssimo. Eu já sabia. Arrasadíssimo. Depois dessa chinelada que o Juventude levou. É gente grande, Cadu, não adianta. Tá certo. Então você nos assiste nos canais 24, 524 da NET, para as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul. Mas para o mundo vamos ao vivo em todas as nossas plataformas digitais. Twitter, hashtag RDC2Toques, nosso site www.rdctv.com.br, no YouTube e no Facebook. Facebook, inclusive, você participa fazendo o programa conosco. Então, mandando a sua mensagem, a sua crítica, a sua pergunta, e também compartilhando. É importante que você compartilhe aí nos seus grupos e peça para que seus amigos também compartilhem nos grupos dele, para que mais pessoas conheçam a nossa RDC TV, uma emissora genuinamente gaúcha, com produção totalmente local, focada nos assuntos do nosso Rio Grande, do nosso estado. Então, faça isso. Nossos Dois Toques para cima, o Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é a nossa área. Masal, 65 anos, nossa força e tradição, e GBOX, que é o seguro e proteção para a sua família. Bom, mas o Grêmio ontem, lá em Caxias, no Alfredo Jaconi, definiu a sua passagem aí para as semifinais do Campeonato Gaúcho, patrolando o Juventude e fazendo uma goleada histórica por 6-0. Quem nos traz a história desse jogo, a vitória do Grêmio, é o repórter Guilherme Paz. No estádio Alfredo Jaconi, Juventude e Grêmio pelas quartas do Gauchão. E o maior respeito que a gente pode ter pelo nosso adversário é o que a gente fez hoje. Jogar futebol e procurar fazer os gols. E o tricolor, com respeito, não tomou conhecimento do adversário. Pois é, foram 6 gols. Mas antes do primeiro aos 23, a situação foi um pouco facilitada. Depois da grande defesa de Marcelo Carné no chute de André, o Juventude teve a chance de abrir o placar com Genilson. Mas como no futebol, o jogo vira muito rápido, 2 minutos depois, ele mesmo, Genilson, em uma entrada violenta sobre PP, recebe o cartão vermelho. E logo depois de uma cobrança de escanteio, PP toca para Marcelo Oliveira, que girando em cima do zagueiro, faz 1-0 o Grêmio. O Juventude ainda tentou com Vidal de fora da área no final do primeiro tempo. Mas foi o Grêmio que logo no início da segunda etapa fez o segundo com Tassiano. O terceiro vem uma bela cobrança de falta de Luan. Ele, que aproveitou o rebote do goleiro em chute de Alisson para fazer o quarto.
Renato deixou a equipe ainda mais ofensiva. Colocou Tardelli, Alisson e Viseu. E dentro de campo, a equipe respondeu. É o que eu falo para eles, o jogador que se escala. Tem muita gente pedindo passagem, mas também tem muita gente que está jogando e está jogando bem. Tá uma briga sadia entre eles, tem espaço para todo mundo. É por isso que realmente estou fazendo esse rodízio. Todo mundo está tendo oportunidade, está todo mundo jogando, está todo mundo jogando bem, está todo mundo nos ajudando. Isso que é mais importante. Aqui ganha um, ganha todo mundo, perde um, perde todo mundo. Eu acho que o mais importante de tudo é que eles têm jogado. E dado quando dou recado... Felipe faz contra, impedindo o primeiro gol de Diego Tardelli pelo Grêmio. Mas o gol vinha 2 minutos depois. Tardelli recebe de Luan e por cima do goleiro faz o seu primeiro gol pelo tricolor. 6-0 Grêmio. Aí é o sinal de falar que a classificação está garantida mesmo com 6-0. Eu não vou falar que ela não esteja. Digamos que nós facilitamos bastante as coisas, entendeu? Nós jamais vamos menosprezar qualquer adversário que a gente enfrente. Damos um passo muito importante. Digamos que estamos quase lá. Pois é. Jogo jogado. O que o Juventude vai vir fazer aqui nesse segundo jogo? Eu acho que a gente não tinha nem vindo, a VO e pronto. Que nem Tsutec, vai jogar pela dignidade. Que dignidade? Não tem dignidade nenhuma. 6 anos. Tá falando de uma coisa qualquer. Tem a diferença entre clube, uma camisa com 106 anos, e esse amontoado de alguma coisa aí, que são esses jogadores do Juventude, escolhidos pela atual diretoria. Com aquela história de sempre deixar qualquer coisa aí nos 3 primeiros meses do ano para depois montar time para o brasileiro. E esse ano é a Série C também, não vai fazer tanta distinção. Então, acho que talvez dê resultado para o Juventude esse técnico no segundo semestre ou adiante do Campeonato Brasileiro, ou talvez a gente espere que até na Copa do Brasil, no confronto contra o Botafogo, que está se ajeitando com a chegada do Diego Souza, retorno do Pimpão, enfim, né? Mas esse tal de Marquinhos, que tem boas passagens por clubes importantes do país e tal, o cara estava tomando 1-0, teve a burrice do zagueiro de fazer aquela falta lá com 29 do primeiro tempo, mas no segundo tempo o cara resolveu jogar, queria bancar galinha, achou que tinha condições de encarar o Grêmio. Então, tem um time ruim, mal escolhido, uma direção incompetente, mas tem um treinador que não sei, o que o cara pensou da vida. Um treinador com um bom trabalho de marketing, porque eu gostaria de saber que grande trabalho ele fez. Que ele passou por clubes grandes, eu sei. E no Curitiba ele fez. Importante. No Curitiba ele fez um bom trabalho. É mesmo? É. Mas também não deve ter ganho muito. Mas aí o Curitiba e depois? Eu conheço vários treinadores que tiveram uma boa passagem também e não tiveram mais nenhuma. Entendeu? Então, o Juventude jogou quando jogou fora o Julinho Camargo no ano passado. Tem que entender isso, Darcy. Não, eu acho que é um treinador do tamanho do Juventude. Olha, desde que eu me entenda de acompanhar futebol e depois como profissional, eu nunca vi o Juventude numa situação como essa. Nunca vi o Juventude numa situação como essa. Agora eu vou te contar uma coisa. Para jogar contra o Grêmio, Juventude, Caxias, todos eles, só tem uma maneira de jogar contra o Grêmio. É cada jogador do Grêmio que pegar a bola, um da equipe adversária tem que morder. E outro na sobra. Não pode estar na liberdade, e outro na sobra. Tem que morder e não pode deixar o Grêmio constituir. Tu quer que morda tanto que o que fez o zagueiro do Juventude? Não, aquilo não. Aquilo não. Aquilo ali era para sair algemado. Eu digo morder, chegar próximo, não dá. Mas isso é no futebol. Ele tinha que sair algemado e com uma camisa de força, porque ele é burro. Aquele que não, eu não entendi. Eu não entendi. O Juventude com 11 se defendia. Com 10 ele foi atacar. Aí o samba do crioulo doido. É fácil de entender. O time do Grêmio, mesmo desfalcado, é muito superior ao do Juventude. Não tem também. Aconteceu a goleada, eu acho que ela aconteceria contra 10 ou contra 11, era fatal, porque ontem era aquele dia que tudo que estava dando certo para o Grêmio e tudo errado para o Juventude, não adiantava mudar muita coisa. Precisava 6, né, Narcim? 3, 4, mas o Juventude favoreceu. Desse jogo eu tenho outra coisa, Darcy, não te interrompendo, aí tu perde um zagueiro, tu repõe com um zagueiro, né? Claro. Aí não repõe. Depois do gol ele. Mas veja bem como é. O Grêmio, por exemplo, tirou um lateral direito e repôs com um atacante. Tem algumas coisas que eu quero chamar a atenção de vocês.
é que quando está para dar certo, dá certo. E o mais, o que fica por trás de tudo isso, desculpa, ninguém falou sobre isso, desculpa. Léo Moura, ele estava lesionado, saiu, teve o carnaval, foi para o Rio, ficou no Rio de Janeiro, carnaval e tal, voltou, continuou sem jogar. Aí saiu uma informação de que ele estava sendo empresário. Sim, nós falamos aqui, demos essa informação na Sim, quinta-feira. eu sei disso. Foi desmentido depois. Foi desmentido oficialmente pelo Grêmio, mas eu vou dizer uma coisa que eu gostaria de ser desmentido. Ele foi fundamental nas contratações do Tardelli e do Galhardo, lateral direito. Ele foi importante, ele foi fundamental. Ele foi o cara que... Ele foi Então intermediário? ele é empresário, então. Ele já disse que quando abandonar a carreira ele vai se tornar um empresário. Ele foi o cara mais importante nessas duas transações aí. Além tem o Eduardo Guerreiro, né? Dourado, tem o Dourado do Flamengo que foi embora. Sim, centroavante. Henrique Dourado. Ceifador. Esse também, o Léo Moura também teve a participação nesse negócio importante, contribuição dele, muito importante. Então, aí acontece o seguinte, não tem nada, está tudo resolvido, não é com a base? Não, com a base eu sei que não é. Está tudo resolvido e tal. Só que tinha uma definição do Renato Carioca, que era a seguinte: Léo Moura só joga em Porto Alegre. Alguém pode me desmentir essa informação? É verdade, foi dada essa informação no passado. Só joga em Porto Alegre. Romário, sim. Depois de toda essa ronha, o mais grave é o que eu vou dizer agora, hein? Depois de toda essa ronha que deu com ele, que é empresário, que não sei, aí ele viajou para Caxias, já deixou de ficar em Porto Alegre. Ficou no banco de reservas e o Grêmio tirou um lateral direito e colocou um atacante e não colocou o Léo Moura para jogar. Não, tem coisas que precisam ser explicadas. Precisa. E essas perguntas precisam ser feitas. Há coisas que precisam ser explicadas e esta é uma delas. Tipo, uma outra, zagueiro, tem uma outra, zagueiro não quer jogar no Grêmio porque é um eterno reserva do Jeromel e do Kahneman. Pô, o zagueiro que pensa isso, em primeiro lugar, não lê notícia. Segundo lugar, é um camarada de uma burrice magnífica. Desculpa o termo, mas é uma burrice extraordinária. Primeiro, porque nas grandes decisões, nos grandes jogos, sempre ou o Jeromel ou o Kahneman nos jogos importantes, um dos dois está fora. Mais seguido também estão fora porque são chamados para suas seleções. Tem mais as lesões, que no Grêmio elas sobram. E o Jeromel está aí sobrando em lesão. No Grêmio, o cara recebe em dia e salários maravilhosos. Então, um zagueiro que renega tudo isso é um desinformado. O cara tem que correr e vir jogar no Grêmio. O cara que não aceita isso não pode ser jogador profissional. É que time que está ganhando não tem crise, blinda contra a crise, né? Daí as pessoas deixam de perceber o dia a dia. É que essas coisas assim, eu me envolvo diretamente com isso. Eu procuro saber, procuro olhar, procuro ver, porque lá no Internacional também tem problemas. Eu procuro ir atrás. Só que eu pergunto, eu digo, entendeu? Tem que ter personalidade suficiente para dizer. Como a imagem do Renato é sair do que eu vi, eu não gostei. Não gostei. A gente vai ter imagens depois aí. Hoje merece foi inaugurada aí. Mas eu não gostei. A estátua do Renato. Mas além do futebol que o Grêmio mostrou ontem, da goleada, né? Eu acho que pode tirar coisas boas disso também, o fato do Luan ter voltado a jogar, né? Fez 2 gols, voltou a jogar. Ainda não aquele Luan que foi o melhor jogador da América, quando o Grêmio chegou ao tricampeonato da Libertadores, mas dá para dizer que pelo menos o Luan meio que voltou a ser aquele que o torcedor gremista espera, que o torcedor gremista quer, né? Ele teve um corredor para jogar. Ele teve aquele espaço que ele cativava com qualidade técnica, movimentação, com deslocamento facilitado, porque ninguém marcava ali onde ele estava jogando. E nem assim ele conseguiu articular grandes jogadas. Fez um gol de falta, depois o segundo gol foi um rebote, estava bem posicionado, enfim. Mas vamos dizer assim, Cadu, foi muito facilitado. Né? Tomara que isso tenha sido... Mas ele teve outras facilidades e não desempenhava o futebol. Ninguém ocupando o espaço do Luan na frente da área daquela jogada de articulação. Ninguém do Juventude marcava. Ninguém do Juventude se aproximava do Luan. Mas pelo que falaram, pelo primeiro tempo que ele jogou,
no intervalo, no vestiário, o Renato deu uma carraspana nele e perguntou se ele estava dormindo. Carraspana, isso é legal. Fazia horas que eu não ouvi isso aí. Carraspana. Traduz para os mais jovens. Deu um ovo no cara. Traduz para os mais jovens. O que é isso aí? Deu um puxão de orelhas nele, porque ele estava dormindo em campo. Deu uma mijada nele. Isso, aí, bom. Tá? Eu não quis dizer por causa do horário, ia deixar para mais tarde. Né? Está liberado. Não, mas eu acho que, independente disso, ter chamado a atenção, ou ter feito, eu acho que isso aí... Porque o Grêmio vai para jogos decisivos aí agora, principalmente nesse terceiro jogo, contra a Universidade Católica fora, e o Grêmio precisa de um resultado positivo. E como eu te disse, e tem a possibilidade de não contar com a sua zaga, e são todos jogadores que... O caso do Kahneman é lesionado, o substituto dele também é lesionado, né? O Kahneman estaria voltando aí, após esses jogos data FIFA, mas eu acho que é fundamental, e a gente sempre discutiu aqui, né? A gente sempre falou aqui, olha, o grande reforço do Grêmio para essa temporada é fazer que o Luan volte a ser aquele Luan. Pelo menos ontem, ele já deu uma esperança ao torcedor gremista que ele pode sim voltar a ser aquele Luan que foi o melhor da América quando o Grêmio foi tricampeão da Libertadores. O que é bom do Campeonato Gaúcho, Cadu, que eu não vejo grandes coisas, mas que é bom do Campeonato Gaúcho, é que Grêmio e Internacional podem fazer jogo-treino cobrando, né, ingresso, porque o Grêmio ontem fez um jogo-treino contra o Juventude, fez o que queria contra o Juventude, e se esforçasse mais um pouco, tocava 10-0. O futebol, Garbaz, que hoje é de alguém assim, que tá com uma conjuntura boa, ganhando títulos, passando por muitas fases, ganhando dinheiro em marketing, com muitos associados como o Grêmio ou como o Internacional, que vai dando assim, pegando jogador lá no Juventude, não pagando, como é o caso do Klaus, tá buscando jogador da categoria de base lá, oferecendo melhores condições, levando jogador de categoria de base com 14, 15 anos e tal, e aí devendo por aí e tal, né? E aí, mas de qualquer maneira contratando, fazendo bons elencos, é assim que se faz futebol hoje. Então por isso a diferença de Grêmio e de Internacional. O Grêmio me parece que está faturando aí, e o Internacional meio que com as calças na mão, né? Tu pega o time do Grêmio, pega o time do Grêmio do meio para frente, e os dois zagueiros jogam em qualquer equipe do futebol brasileiro, inclusive alguns reservas, em qualquer equipe. O que o Grêmio terminou de atacante no jogo, joga em qualquer time do futebol brasileiro. Não, do meio para frente não todos, né? Porque eu não vi ainda um grande jogador, ele pode ser, mas eu não vi o André mostrar grande coisa. Eu não vi, não me encantou ainda o Fernando Viseu, aquele. Felipe Viseu não me encantou ainda. Não me encantou ainda, cá entre nós, mas não mostrou um futebol. Sim, mas tu sabe que encantasse tu sabe que é um jogador que tem condição. Ele no Internacional, por exemplo, qualquer dos dois é mais atacante que qualquer um que está jogando. Bom, isso é verdade. Mas eu acho que o que chamou a atenção nesse jogo do Grêmio também, porque o Grêmio vem aí de 2 jogos pela Libertadores, e aí, evidente, numa situação, eu não tenho dúvida nenhuma que o Grêmio vai buscar esse resultado, vai acabar se classificando. Mas deixou o torcedor preocupado pelas atuações que fez, mas eu acho que ontem, pelo menos, questão de autoestima, em função dessa vitória por 6-0, se o Juventude foi mal, se não foi mal, não interessa. Ou seja, isso foi importante para o Grêmio, para resgatar exatamente isso aí. Com o Luan e com o Maicon. Com o Luan e com o Maicon. Alguém já pensava que ele pudesse mexer. E já foi falado aqui, várias vezes foi falado aqui e tal, e também não pode ser enganoso 6-0 e achar que está com tudo, que estão às mil maravilhas e não enxergar mais outras deficiências. Mas isso aí ele sabe, né, Garbaz? Isso aí é evidente que sabe. Ninguém, a capacidade de comissão técnica tem o Grêmio Internacional, ninguém vai se enganar com um tipo de situação como é. Isso pode chegar muito no torcedor. Torcedor, sim, mas a comissão técnica sabe. Com uma competição como o Campeonato Gaúcho, não tem uma exigência de uma Libertadores da América. E que nem tu falasse, serve como, embora eu não use esse termo aí, que seja coletivo, treino. Não, eu acho que serve o Campeonato Gaúcho sempre de laboratório. Antigamente o Campeonato Gaúcho começava lá na frente, hein, Darcy? Tinha aí a pré-temporada com jogos amistosos que tu ajustava o time. Agora não, agora tu usa o Campeonato Gaúcho exatamente com laboratório para essas competições, que começa seguida com o caso de Libertadores, depois vem Copa do Brasil, vem Campeonato Brasileiro, enfim. Então tu serve para isso. Eu não desprezo tanto o Campeonato Gaúcho assim. Eu desprezo eu não desprezo. São muito fracos. O valor do Campeonato Gaúcho é esse. É para colocar os jogadores em movimentação. Nada mais do que isso.
que eu entendo que seja Não, assim. exatamente Tecnicamente é um campeonato muito fraco. Senão estariam parados, quem sabe fazendo amistosos. Falta muita coisa. Hã? É jogo treino sem colete com camisa numerada. Vale parece que tem uma grana boa da Federação Gaúcha de Futebol. Mas Não, isso nem aí é da federação, é de quem detém os direitos de televisionamento. Isso aí é. Mas eu falo no aproveitamento técnico do Campeonato Gaúcho. Me parece que para a dupla Grenal não tem nenhum. Não, é que exatamente isso aí. Tu não pode, é isso que o Garoto está dizendo. E a Comissão Técnica de Grêmio Internacional tem consciência disso. Não vão estar se iludindo com o desempenho de um Campeonato Gaúcho. O torcedor até pode. O torcedor pode, mas a comissão técnica sabe bem o que representa o Campeonato Gaúcho. Mas eu repito, eu acho que esse jogo foi importante. Se viu também um jogador que, olha, esse Tassiano aí, era um jogador que era da base do Santos. Parece que estava escondido meio lá no Grêmio. Ele estava no. Ele foi da base do Santos. Sim, mas ele foi emprestado para o Boa lá, foi liberado para o Boa. E eu, por exemplo, não entendia como é que 2 jogadores do Boa poderiam vir para o Grêmio e fazer um bonito papel. Lutar pela titularidade. Agora estão falando na titularidade. E esses 2 venceram este preconceito que eu coloquei. Estão dizendo até que ele pode fazer o trabalho do Ramiro agora, né? O Tassiano, né? Pode fazer o trabalho do Ramiro. Mas eu acho que quem vai fazer ali é o Alisson. Só que eu estou dizendo o seguinte, o que eu disse lá atrás sobre esses 2 jogadores, eu estou repensando e mudando de opinião. O lateral direito, Leonardo Gomes, é um lateral aceitável e esse Tassiano é um bom jogador. Bom jogador. Ele vive. É um jogador de 23 anos. Ele tem força, drible, é inteligente, é destemido, é um jogador de muita qualidade. Quantas posições já colocaram ele? Um jogador de muita qualidade. Colocaram de ponta e colocaram de centroavante. Ele vive o melhor momento da carreira dele, um jogador que até nem o próprio Grêmio acreditava nele. E agora o Grêmio é o contrário, está tentando antecipar aí a contratação junto dele, junto ao Boa Vista, né? E jogador de jogadas verticais, jogadas individuais, ele fez 2 ou 3 jogadas ontem, passando por 1, 2, 3 jogadores. Que com drible curto e ágil, rápido. Que falta muito no futebol brasileiro. Deu drible de atacante. Enfrentamento. E o que é importante, faz gol. Mas como o Cadu disse aqui também no programa, né? O cara que entra num time certinho, acaba dando certo, porque todo mundo jogando bem facilita. Mas o Tassiano esse também teve achou personalidade de mostrar o futebol dele. Daqui a pouco tu vai lá e tu faz aquela função tática e tal, tu cumpre carnê. Mas esse jogador me parece insinuante, diferenciado. Pois é, mas ele entra num time esculhambado, não sei se ele apresenta. O André entrou num time bom e não deu resposta ainda. Agora é importante que ele tenha sequência de jogos também, né? Isso é importante. Mas eu acho que ele está... Com isso, ele está fazendo um cara que veio aí, muito badalado e tudo, e que eu também não vi grande coisa até agora, é o Montoya, né? Montoya, daqui um pouco vão esquecer do Montoya. Mas é outro que se conhece. Ele vai ficar como segunda ou terceira opção. Mas é outro exemplo do Felipe Vizeu que se conhece. Sabe o que ele pode produzir, tu sabe que resposta ele pode te dar. Ele não vai te desapontar, ele não vai ser o Pelé do time, mas ele não vai te desapontar, ele vai ser um Montoya. Será um jogador útil. O Felipe Vizeu vai ser um jogador útil. Vai ser o Montoya vai ser o terceiro na escala para entrar por ali. Terceiro vai ser Marinho, vai ser o Tassiano o último é o Marinho. O último é o Marinho. Quem está ali para entrar ali agora é o Alisson, que foi o ano passado. É isso, o Montoya se conhece. O Felipe Vizeu se sabe que resposta eles podem dar. É um momento de transição, revinda. São jogadores que estão retornando. Eu sempre uso o exemplo aqui de jogadores que já passaram aqui e tiveram... Olha, a readaptação não é... O Montoya, inclusive, é um argentino, né? Mas jogador brasileiro, até quando volta, tem um período de readaptação. Então, muito mais no estrangeiro. Claro que existem as exceções. Bom, mas ontem o Grêmio marcou com esta grande vitória, extraordinária vitória, goleada diante do Juventude. E hoje, a segunda-feira, foi marcada pela tão esperada estátua do Renato Portaluppi. O repórter Pedro Oliveira esteve lá e nos mostra o que foi, né, a inauguração da estátua do Renato Portaluppi. Então, gente, não quero me prolongar porque é um dia especial para todos nós. Hoje
É uma homenagem inesquecível para mim. Estou sendo eternizado num dos maiores clubes do mundo, mas pode ter certeza do fundo do meu coração que a minha maior alegria é ver a alegria da nossa torcida. É do coração. Há uma semana que eu não durmo, cara, essa homenagem. É difícil até as palavras saírem. Presidente Romero, e dedicado ao Conselho Deliberativo, meu muito obrigado. A vocês, torcedores, pode ter certeza. Isso já era gremista, vocês sabem disso, imagina agora. Então, meu sangue sempre foi e sempre vai ser azul. Meu muito obrigado a todos e um beijo. Tá aí, então, essa homenagem. Ele que é considerado, né, o maior ídolo, um dos maiores, se não o maior ídolo, né, da era moderna do Grêmio, não tenha dúvida que o Renato, que foi campeão aí de Libertadores, campeão brasileiro, campeão mundial pelo Grêmio e depois repetiu o feito aí, né, como treinador. Campeão da Libertadores, acho que é um dos únicos técnicos, né, um dos únicos profissionais brasileiros, se não o único, não me lembro, que tem aí o título de Libertadores. Atleta e treinador. Atleta e treinador. Merecido. Foi ele quem pediu homenagem. Algumas coisas a gente tem que botar no lugar. Se não tivesse pedido, não estava... E o Diogo Torbes, de Bagé, foi o cara que... Um conselheiro do Grêmio, um associado do Grêmio, foi quem obrigou, ele constrangeu a direção do Grêmio a fazer essa homenagem. Ele fez um levantamento de preço, se colocou à disposição, junto com seus amigos, para que essa homenagem fosse prestada ao Renato. O Renato não falou o nome do Diego, mas eu estou falando. Torbes, de Bagé. Foi lá, ele e o seu grupo chegaram no presidente do conselho, no Carlos Biderman. Olha, é isso aqui, tem que fazer isso. Nomearam uma comissão. Não queriam fazer essa homenagem para o Renato, não queriam, porque é doloroso, isso é meio dolorido esse negócio aí. Porque tem muito cartola que quer. Eles não fazem homenagem para o Fábio Koff, que é o maior presidente da história do Grêmio. Imagina se vão fazer para jogador. Então, essas coisas têm que ser ditas, precisam ser ditas. E o Renato era mais forte do que aquela estátua ali. Aquela estátua não reflete o que o Renato era de forte. A altura até pode ser, mas como forte, ele era muito forte. O Renato tinha coxas, tinha um cara grandão, fortão. O Renato era um cara muito grande. Eu achei muito parecido. Mas estátua tem sempre essas distorções, né, o Garbassi? Eu acho que tá aí, ó. Que mais o que representa é a homenagem. Não é muito é uma coisa simbólica. É a mesma coisa que o Fernandão. Se critica muito a imagem do Fernandão. Como disse o Darcy, ele está magrinho ali. Se era mais pequeno. Mas a questão é o que significa isso aí. Significa aí, principalmente para ele, Renato, como diz o Darcy, eu também concordo. Mas é mais do que merecido pelo profissional que foi o Renato. E o Renato é desde as categorias de... E o Renato é que eu digo, o Renato é uma instituição dentro de uma instituição. O Renato, quer queira ou não quer, é uma lenda dentro do Grêmio. Vai ter momentos, vai sair do Grêmio, vai voltar para o Grêmio, vai ter daqui a um pouco momentos ruins, mas o Renato nunca vai deixar de ter o significado e o que ele representa para a história do clube. Não surgirá ninguém no Grêmio maior que o Renato. Não tem. Pode escrever isso aí. Não tem. Do seu jeito, com o que jogou, com o que está fazendo como treinador, com as cobranças que faz. E se bobearem, vão ter que colocar uma estátua de dirigente para o Renato também. Só dá mais um tempinho aí. E o Renato, com certeza. O Renato, ele disse que ia treinar até os 60 anos. Depois ele quer ter uma qualidade de vida. Ele quer treinar até os 60 anos. O Renato deve estar com 54, 55, né? Por aí. Então ele teria, embora ele disse que ele quer chegar à seleção brasileira também, como técnico da seleção brasileira. Será igual aos outros, vai treinar até os 70 e vai ficar tudo bem. Essa cachaça ninguém larga, né? Porque o futebol é uma cachaça, a verdade. Tem o lado profissional, mas tem o gosto.
É vontade de trabalhar, não tem nada melhor que a gente fazer o que gosta. Mas o que você deve fazer é a revisão do seu carro lá na Casa Pneus. 50 anos de qualidade. Você passa lá, faz a revisão do seu carro e aproveita as promoções que você sempre encontra lá na Casa dos Pneus. Olha, o pneu está ficando desgastado, está ficando careca, então aproveite as promoções que você sempre tem lá na Casa dos Pneus. A promoção atual, Feirão de Pneus, Avenida Ceará, 1055, lá que fica a Casa dos Pneus. Nosso 2 toques também para a DD Internacional, que é o novo participante no mundo do esporte, agregando qualidade e inovação para o mundo do futebol, promovendo serviço exclusivo, gerenciamento e consultoria. DD Competência, Confiança e Transparência no marketing esportivo, criação de marca para jogadores, clubes e patrocinadores. Seu carro está com aquela batidinha chata, né? Fez aquele amassadinho no paralama, no para-choque. Então, é feio, incomoda, resolva isso lá no Martelinho de Ouro. Então, nota do endereço aí, Euclides da Cunha, aqui em Porto Alegre, 309, ou você liga, 51, código de área, 3315-2160. 3315-2160. Passe lá, ou ligue, fale com o Marcelinho e resolva esse problema lá no Martelinho de Ouro. Vamos para o rápido intervalo, voltamos depois falando da vitória do Internacional, com 2 gols dos estrangeiros colorados, né, que também definiu aí praticamente a passagem do Inter para as semifinais do Campeonato Gaúcho. Já voltamos. Estamos de volta com o nosso 2 toques. Nosso 2 toques de hoje com sempre animadíssimo Darcy Filho, né? O polêmico Ângelo Garbaschi e o hoje arrasadíssimo, né? Fábio Berti, depois da surra que levou o Juventude do Grêmio. Você nos assiste nos canais 24 524 da NET, para as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos ao vivo aí em todas as nossas plataformas digitais. No Twitter, hashtag RDC2Toques, nosso site www.rdctv.com.br, no YouTube e no Facebook. Facebook, inclusive, você aí participa, né, mandando a sua mensagem, a sua crítica, a sua pergunta e compartilhando. É importante que você compartilhe aí e para os seus grupos, né? E também que os seus amigos compartilhem nos seus grupos para que mais pessoas conheçam aí a nossa RDC TV, uma emissora genuinamente gaúcha, focado no nosso Rio Grande do Sul, com assuntos totalmente do nosso estado e com produção totalmente local. Então vá compartilhando aí, afinal de contas completamos aí no último dia 2, apenas agora estamos indo para o nosso 9º mês no ar da nossa RDC TV. Nosso 2 toques para a Baidob. Na Baidob você tem tudo na linha automotiva, multimídias para todos os tipos de carro, mas lá também encontra automatização de portões, câmera de segurança, casa inteligente, o site, pessoal do interior, www.baidob.com.br ou 2 endereços aqui em Porto Alegre. Na Benjamin Constant 1315, esquina com a São Pedro, um showroom espetacular. O da loja Ipiranga, na rua 5.800. Então, em Porto Alegre tem a loja, o pessoal de Grande Porto Alegre tem a loja e também o site. Também para a Multissom. A Multissom é sempre uma loja bem pertinho de você, em qualquer cidade, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Mas o Inter, no sábado, enfrentou o Novo Hamburgo na sequência, tinha enfrentado aí na última partida pela fase classificatória no Beira-Rio, agora os 2 jogos aí pela fase de mata-mata, e o Inter encaminhou aí, praticamente definiu a sua classificação à semifinal com a vitória de 2-0 com gols dos estrangeiros colorados. Quem nos traz aí a vitória do Inter diante do Novo Hamburgo é o repórter Pedro Oliveira. Contra o Novo Hamburgo, no estádio do Vale, o Colorado fez o jogo de ida das quartas de final do Gauchão. Tanto Noia com Amaral e Bustamante, quanto o Colorado com Guilherme Parede, tiveram as suas chances no início do primeiro tempo, mas nada passou disso. A gente começou bem o jogo, né? Até os 20, 25 minutos a gente fez uma boa partida. Só que não terminamos bem o primeiro tempo, a gente começou a ceder pouco de espaço, não conseguimos mais segurar a bola no ataque. No segundo tempo, o Colorado voltou diferente. Com as chegadas do Inter, fazer o gol era questão de tempo. Mas será que Odair Hellmann pode contar pra gente o que ele falou de diferente para o grupo no intervalo? Não pode. Tá bom, Odair. Mas que o Colorado voltou diferente, isso é fato. Eu não disse que era questão de tempo pro Inter marcar o gol. Pois é, eu estava certo. Nico Lopes, nesta bela jogada, abriu o placar no estádio do Vale.
hoje novamente ali, uma bola... Poucos atacantes pensariam até em chutar ali, virar e chutar. Ele tem essa coisa que é dele, que é um dom, e foi muito feliz. A gente teve a contribuição, mas acho que a parte fundamental ali foi dele, foi todo o mérito dele. Mas não parou por aí. Mesmo com os reservas, o Colorado dominava a partida. Desta vez, Sarrafiori foi quem fez o gol, neste lindo chute de fora da área. Inter 2-0. Sempre é bom conseguir gols, sube a confiança, a autoestima, assim que estou muito contente. Primeiro, ressaltar que é uma vitória do grupo, e realmente do grupo. Eu tenho ressaltado isso, faço questão a cada jogo, porque a cada jogo a gente modifica as peças, não muda o conceito, não muda a ideia, mas todo mundo consegue dar uma resposta, todo mundo se sente dentro do processo, vai para dentro do campo, consegue dar o seu melhor. Com os 2 gols feitos nesta goleira, o Internacional fica muito perto de passar para a próxima fase do Campeonato Gaúcho. Apenas uma derrota por mais de 2 gols na quarta-feira, no jogo de volta contra o Novo Hamburgo, tiraria o Internacional da próxima fase. É verdade, você falou bem, ela dá uma margem boa para o jogo de volta, mas a gente sabe que futebol pode acontecer de tudo. A gente fica muito feliz com a vitória de hoje, mas sabe que tem o jogo de volta ainda, então não está nada definido, então vamos concentrados para esse jogo de quarta-feira. Importante vitória, não acabou, temos mais um jogo de quarta e a gente vai com muita responsabilidade para passar de fase. Pois é, o reserva é um time misto aí, mas com destaques para os estrangeiros colorados. Hoje, né, o Nico Lopes, que tem sido aí o principal jogador, se destacando no Internacional, e o Sarrafiori, que é um jogador aí que criou uma expectativa muito grande em relação a ele. E nas oportunidades que ele está recebendo, ele tem desempenhado. Ou seja, sempre nos últimos 15 minutos, tem gente inclusive já contestando. Talvez o Odair provavelmente dê essa oportunidade dele aí agora de sair jogando nesse jogo contra o Novo Hamburgo no meio da semana, na próxima quarta-feira. E tem tido muitas críticas, de, mas tem que ser titular. Eu entendo que quem está lá deve saber as suas razões. Tá? E o Odair já tinha dado essa declaração, inclusive. Acho que colocaria ele exatamente, né, aos poucos para que ele pudesse se tornar titular. Agora, como a gente falou do Tassiano, ele está mostrando capacidade também de ser um jogador. É um jogador, tecnicamente, ele é diferenciado. Ele tem que jogar de uma vez. Ele chuta, ele tem um bom passe, ele antevê a jogada para fazer o passe. Ele é um jogador de qualidade. Não tem tamanho. Dá um jeito, bota para jogar que ele só vai ganhar. Bebeto não tinha só tamanho. Vai ganhar, só vai saber enfrentar o grandalhão jogando. No gol que ele fez, o zagueiro do Novo Hamburgo virou as costas para a bola. E o zagueiro tem que saber o seguinte, que bola na bunda mata. Que aí o cara, isso é uma frase do Cassiá. Não tem que virar. Não tem que virar. O cara virou de costas e a bola passou. Se ele tivesse ficado... Aliás, o zagueiro, esse zagueiro do Juventude, do Novo Hamburgo, ele jogou no Juventude, eu acho. Jogou no Grêmio. Fred. Ele quase saiu no soco com o goleiro no primeiro tempo. Se desentenderam ali, discutindo. Bem, falhou nesse gol. Ele falhou. A bola foi de longe, o goleiro também falhou. E no gol do Nico estava impedido, o lateral esquerdo. Estava adiantado. Estava em posição. Não, mas uma imagem mostrou, Darcy, exatamente na linha, né? Na linha da que não estava. Mas eu fico com todas as outras. Se uma imagem mostra que não estava e todas as outras mostram que estava, eu tenho que ver. Não, mas a outra, mas exatamente isso aí foi a discussão. Isso foi a discussão. Que aquela imagem que daqui a pouco ela te pega com profundidade, ela te dá uma visão. Mas foi mostrada exatamente na linha do bandeirinha, na linha, foi riscada que ele estava em condições de jogo. Eu permaneço com a minha convicção. Sou teimoso. Olha, eu tenho uma opinião. No meu ponto de vista, o Sarrafiori deveria entrar porque ele já provou, é craque, consegue desmontar, consegue desmontar o time. Ele está provando. Está provando. Ele chegou com uma grande expectativa aí, que é o substituto da Alessandro, e é um menino que nunca tinha jogado numa equipe titular. Então fazendo devagar. Agora eu quero dizer o seguinte. Inclusive o Huracan teria entrado, o Internacional não recebeu nenhuma notificação, né? Junto à FIFA, por a negociação que foi feita. O Internacional alega que fez tudo dentro dos trâmites legais. Mas, concluindo, eu acho que ele pode entrar 1, 2, 5 partidas, 7, bem entrado, e eu tenho a opinião de que, com a convicção do Odair, ele não vai desmanchar o meio de campo dele com 3 marcadores.
Ele não vai desmanchar. Ele vai continuar com o Rodrigo Dourado, ele vai continuar com o Patrick e ele vai continuar com o Edmilson. A única possibilidade dele entrar no time é tirar o Potker e botar ele. E ficar o ataque com o Nico Lopes e um centroavante. Essa possibilidade. O Potker, inclusive, está lesionado, está aí com lesão muscular e para por 15 dias. Mas ele é um jogador, ele ia ser articulador, talvez. Quem é o articulador Internacional hoje? Não tem. Não, é o D'Alessandro. Não, que não tem mais condições de 90 minutos. Não tem. Tá? Eu não sei. E quando ele não joga, o Inter ganha. Eu não sei se o Odair, por não ter essa peça hoje, e se tiver através do Sarrafiore, se ele não tem uma outra alternativa de jogo. Eu não sei, eu não vou nessa tua afirmação aí. Eu não vou nessa afirmação. Porque o Odair foi bem claro. Ele vai sentindo e vai colocando aos poucos esse jogador. E na medida que ele entra, está dando essa resposta... O Odair faz padrão de jogo de sofrimento para a torcida. Mas o Garbaschi, Ou seja, o Internacional é de fazer poucos gols. Mas tu não pode tirar de pato a ganso, Garbaschi. Se tu tem esses recursos, se tu não tem esse jogador para fazer isso, como é que tu vai criar e inventar? Eu não estou dizendo, então, eu estou dizendo que ele vai botar só jogador guerreiro no time. Mas Garbaschi, vamos de novo. Vamos de novo. Luta, não é de pensante. Vamos de novo. Ele está tendo um jogador que possa ser um articulador. Ele não tem nesse grupo. Mas não vai Como é que tu quer que ele invente uma situação se ele não tem esse jogador? Quem é o jogador? É o D'Alessandro. Tá. O D'Alessandro não tem mais condições de 90 minutos. A partir de que ele ganha um jogador que tem a capacidade de fazer isso aí, ele pode ter uma alternativa da maneira de jogar. Ele pode fazer como segunda opção, mas a primeira opção dele é isso aí, é time pegador. E é o que resolve, né? É o que está dando resultado, é o que resolve. Todos os outros treinadores que tentaram fazer diferente caíram antes da chegada dele. Então ele acertou o time do Internacional. O Internacional é um time com poucos recursos técnicos que o Odair acertou. Sim, ele é o grande responsável pelo Internacional. E ele tem uma coisa, hein? Ele já vale todo o dinheiro que ele ganhou até agora por um único motivo. Por um único motivo. Sim. É o único treinador que passou nos últimos tempos que conseguiu fazer o Nico Lopes jogar. Os outros não conseguiam fazer. Está jogando bem. E o Nico Lopes tem uma condição bem... Jogador ágil, rápido. Esse lance do gol foi de velocidade, agilidade, rapidez, reflexo, batida, percepção da jogada. Isso é bem interessante. E bate rápido e forte. E ele também é o único que conseguiu subir o Inter da B para... Bom, já estava quase subido. Já estava quase subido com o Guto Ferreira. E o Nico Lopes é um exemplo de... Quanto tempo ele levou para ser esse jogador importante que era no Internacional? Quanto tempo ele levou? Por culpa dos treinadores. Como é que é? Por culpa dos treinadores. Não, por quê? Que por culpa dos treinadores. Ajeitaram uma posição para ele. Tá bom, Garbaschi. Tá? Ele jogou em todas as posições com todos os treinadores. Ele é cara para estar circulando em todo lugar. Não é uma questão de adaptação. Pode ficar numa posição. Aqui é culpa do treinador. Questão de adaptação. A habilidade dele, ele serve até para... Mas ele entrava e não dava uma resposta positiva. Ele entrava e não dava. Ele jogou em todas as posições. Ele jogou pelo lado, ele jogou pelo outro, ele jogou pelo meio. Ele teve até um problema médico aqui até resolver. Só um pouquinho, mas vocês estão defendendo que ele seja um peladeiro, então. Que ele não tem uma posição definida. Não. Ele joga pelo lado, pela direita, pela esquerda, pelo meio. Ele é um jogador. Não. A posição que ele joga e foi aonde ele mais se adaptou, onde ele mais. E ele foi contratado, onde ele se destacou jogando no Nacional. Como último homem atrás do centroavante. Onde o D'Alessandro atrás do centroavante. Onde o D'Alessandro jogava. Exatamente. Mas não que ele não tenha capacidade de jogar lateralizado pelo lado ou pelo outro. Bom, ele se movimentar de um lado para outro é a mesma coisa. Mas uma com coisa, a não é a mesma coisa, é a mesma coisa que faz o Luan. Uma coisa, o Cadu tem total razão, porque é muito difícil a gente perceber um jogador, quem quer que seja, por renome que tem e tal, que vem de fora e que bote a camisa de um clube e saia jogando. Isso é exceção. Tem talvez agora o Ricardo Goulart no Palmeiras, mais ou menos, que é um time muito pronto. E o Rodriguinho no Cruzeiro, mais ou menos. Mas em regra geral... Isso é uma exceção. O D'Alessandro foi uma exceção. Um jogador que chegou e se identificou e não teve esse processo de adaptação. Já disseram, o futebol é o mesmo, dito por jogador. Não é o mesmo. Não é o mesmo futebol. Não é o mesmo. É marcação, é preparação física, é completamente diferente. Essa conversa eu não engulo muito, que eu vou ouvir daqui 50 programas, vou dizer, levou para se adaptar e troço. Eu acho que jogador bom entra e vai jogar.
É que cada caso... Então, né? Não é assim. Tá É que cada caso... Isso foi do teu tempo. Você botava a camisa e saía jogando. Os técnicos jogavam as camisas pra cima, botavam e saía jogando. Não, eu acho que jogador bom vem quem joga, joga. Não tem mais essa. O futebol hoje é estudado. Futebol hoje é estudado, não tem mais. Isso era no teu tempo. Futebol não tem mistério. Não, tem mistério, jogar. Sim. Hoje, o futebol são ganhos pelos técnicos. Inventa muita história. Que isso? Isso aí depende do jogador. O Kahneman chegou e jogou. Também. Depende muito de jogador para jogador. Isso aí não... Também. Bom, o que não se discute... O Zeca faz um ano que está tentando jogar e depende da temporada e não joga. É verdade. E são jogadores que mostraram capacidade. E ninguém desaprende a jogar. Bom, o que é sempre certo para você, e você ganha sempre, é na escolha do seu banco. Nosso banco, o Banco do Rio Grande, o Banco dos Gaúchos, é o Banrisul, está aí na tela para você. Esse e outros tantos produtos que o Banrisul lhe oferece, que é o Banrisul Saque Digital. Você, inclusive, que já é cliente do Banrisul, não baixou o aplicativo do Banrisul, baixe, porque você tem a segurança do Banrisul. Se não é, clique Simplifique. Abra a sua conta no Banrisul. Vamos para um rápido intervalo, voltamos depois. A gente já está aí, você está vendo, estão passando as suas mensagens aí no rodapé do seu televisor, mas a gente vai fazer mais referência aqui, pelo menos algumas das nossas muitas mensagens. Engenhinho, estamos de volta. Estamos de volta com o nosso Dois Toques, hoje com o sempre animadíssimo Darcy Filho, o polêmico Ângelo Garbaz, que hoje arrasadíssimo Fábio Berti, depois da patrolada que o Grêmio deu para cima do Juventude. Eu vou chamar o Genilson, hein? O Grêmio fez isso aí no Juventude, o que o Genilson fez, o Grêmio fez. Você nos assiste os canais 24 e 524 da NET para as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos ao vivo aí em todas as plataformas digitais, Twitter, no nosso site, no YouTube, no Facebook, que você compartilha aí também. Peço para seus amigos compartilhar, para que mais pessoas conheçam aí a nossa RDC TV. Nosso Dois Toques para a Village Serviço Contábil, só você acessar o site da Village, www.village.com.br, se tornar um cliente da Village. Nosso Dois Toques também para micropigmentação Priscila Santarém, que é um espaço de beleza facial especializado em diversos procedimentos aí, para você ter uma melhor ideia. O contato da Priscila, tome nota 51, código de área 999-661410. Para ter uma melhor ideia do que é uma micropigmentação, só você acessar lá o Instagram da Priscila, @Priscila_Santarém. Nossos Dois Toques também para o grupo Ospecir, que atua nos ramos seguros, da assistência financeira e previdência. É o patrocinador oficial, é o pilar do São José. O São José que está aí, né, também querendo sua vaga nas semifinais do Campeonato Gaúcho, que empatou em casa sábado com o São Luís e terminou com 10 homens, e uma expulsão injusta, hein? Não era motivo para o segundo cartão amarelo. Estive lá, acompanhei o jogo do São José, mas o São José aí tem toda a capacidade, embora o São Luís seja um time que... E o São José dominava o jogo, até o momento em que teve o jogador expulso, aí evidentemente que o São Luís passou a tomar a iniciativa do jogo, e foi considerado até pela situação um resultado positivo, porque é um empate com gols, né, lá em Juí, ou uma vitória simples, dá um empate aí, dá a classificação ao São José para as semifinais do Campeonato Gaúcho. E no outro jogo, o Aimoré, que na minha opinião foi operado pelo árbitro, né, em 2 lances. Primeiro um escanteio na origem, um gol no final, um pênalti marcado no final da partida, um escanteio que não aconteceu, e depois também uma penalidade máxima que, na minha opinião, não aconteceu. Mas como o futebol assim, o Darcy entende que houve, né? Houve essa penalidade. Eu estou disposto a divergir totalmente contigo. Eu, por exemplo, acho que o São José não vai passar pelo São Luís de Juí. Quem não ganha em casa, quem não ganha em casa, não ganha fora. Quem não consegue vencer em casa, a alternativa de dizer que o empate por gol favorece é uma tentativa de dar moral para o São José. Compreendo. Só que lá em casa... O São Luís complicou na casa do adversário, vai complicar na casa dele. Não, e o São Luís... O Aimoré, a mesma coisa, não ganhou em casa, não vai ganhar lá. Mas o São José aposta exatamente isso aí. A saída do São Luís no contra-ataque daqui a pouco. Mas essa aposta o São Luís também fez. Olha aqui, olha, comunicador Mauro Sérgio. Fala, grande Cadu, abraços. E diz ele, Darcy Filho, quanto tempo, um abraço também. João Bosco Vaz.
Estamos votando ainda. Está lá na Câmara, né, esse processo lá, né, na mudança aí com os... Me deu um corte, Cadu, mas eu quero dizer que o Aimoré em casa não ganhou e não vai ganhar fora de casa. E a expulsão foi justa, o cara deu um cotovelaço na cara do outro e o pênalti, eu entendi que o jogador no ar não pode ser deslocado. 2 rápidos destaques aqui. O São Luís de Juí é o melhor time do interior. Deve pegar o Grêmio, pela lógica aí, o São Luís é melhor. E o Aimoré do seu, como é que é, o Wagner, o camisa, o W10, lá que ficou tirando sarro da torcida do Juventude. Tu é tão torcedor do Caxias, tu entregou o jogo pro Caxias? Bobão. Vamos lá, olha aqui, ó, o Paulo Bueno, Paulo Bueno também é um grande câmera aí, tá de volta a Porto Alegre, tá nos assistindo, ele que lá para cima, o Volney Vargas também, né, foi nosso companheiro lá e continua lá na Rádio Guaíba, o pessoal todos assistindo aqui, a Maria Eloy também, ligada aqui no nosso Dois Toques, mandando um abraço. A Carla Seabra publicou na página dela uma foto da equipe de alguns anos, onde aparece o nosso Beto, bigode preto e cabelo. Faz tempo, hein? Deu uma geada ali, né? O nosso Beto é o nosso câmera. Nosso câmera aqui, que é o Beto Toro, que gostava muito de dar tiro por aí, né? Tá aí ele. Mas agora, então, o que está pintando por aí, vamos dizer, depois pelas semifinais, agora fica a pergunta no ar de quem terá o adversário mais difícil. O Grêmio, que será entre São Luís ou São José, eu acho que Grêmio, ou o Internacional entre Caxias e Aimoré? Grêmio passa, eu acho que teremos Grenal sim, depois de 2016, parece que foi o... 14 e 21 de abril? 2016, o Grenal, o último Campeonato Gaúcho que a gente teve aí, decisão no Campeonato Gaúcho. Eu não vejo, assim, dificuldades para que a dupla aí chegue aí à final e tenhamos o Grenal. Concordamos nessa aí. Não tem nem dúvida. O Miro Veiga lá de Laguna... São Luís é o melhor time do interior. Hein? Só fiz o destaque que o São Luís é o melhor time do interior. Eu acho o Caxias. O Grêmio vai jogar com o São Luís. Não despreze o São José. O São José tem chegado em todas as competições dos últimos campeonatos gaúchos aí. Ó. Vamos lá, o Miro Veiga lá em Laguna. Boa noite, Cadu e bancada. Grande programa, ligado em Laguna. A esse Grêmio 6-0 inaugurada a estátua do nosso rei Renato, que mostramos aí. O Matheus Silva. Boa noite, Cadu. Ícone Darcy Filho. Ontem, em várias plataformas, vi o nome dos zagueiros Vitor Hugo, que joga na Itália. Tem mais um que joga na seleção uruguaia, que está na... Pois é, mas o Grêmio tem a situação que vai definir, vai ter que definir aí. Mas também é muito azar, né? Quantos zagueiros de uma vez só lesionados, né? Aí o Carlos Santos, não, eu não entendi, o Ângelo Garbassi assistindo, eu não entendi isso aqui, isso é o samba do crioulo Galo. O Ângelo Garbassi manda o Ângelo assistindo. E quem está mandando também um grande abraço. A Jussara, o Gerson Pulgão, o Márcio, o João Feijó, e aí vai o Caco Garcia, o Thiago Scherer, Nadir Pozebon, e aí vai o Thiago, mais um Thiago aqui, João Feijó. Bom, ponto final, saímos daqui, como sempre saímos daqui, vamos ao Barranco, restaurante churrascaria mais premiado do Rio Grande do Sul, referência nacional. Não esquecendo que às terças, quartas e quintas e aos domingos tem promoções do Barranquinho. Eu vou para lá em qualquer lugar com o meu Kia da São Moto. 2 endereços à sua disposição. Na Avenida Ipiranga 8113 e a mais recente revenda da Kia São Motos na Avenida Ceará 370. Agora, uma balada, não quer saber de blitz, vai para um cinema, vai para um teatro, quer saber de estacionamento, aí você vai de teletaxi. Segurança, quem lhe leva e quem lhe traz. 24 horas à sua disposição, está aí na tela para você. Se você vai para longe, vai voar alto, você vai de Tritaxi Aéreo. Na sequência vem o Jornal da RDC com todas as informações do dia aí, com a apresentação de Lilian Benin, e na sequência é o Cruzando as Conversas. Quero dedicar o nosso Dois Toques de hoje a um grande profissional, a um amigo que perdemos hoje, né, que foi um dos maiores cinegrafistas que eu tive o privilégio e a honra de trabalhar, Jair Alberto. Como a gente nunca esquece a minha primeira matéria na RBS, lá atrás, ainda como gurizão, como jovem, eu tive o privilégio de ter ele como cinegrafista. Então a primeira nunca esquece, ainda mais com a orientação de Jair Alberto, que é uma lenda, fez história na TV do Rio Grande do Sul. Que Deus o tenha, Jair, e nos conforte aqui. Eu sei que ele está te recebendo lá, uma das melhores e mais modernas câmeras, que era a tua arma, era o teu talento, tu era gênio nisso. E
que a gente se conforte aqui, nós, os amigos e os familiares, do grande gênio, na câmera, Jair Alberto. Dois Toques. Oferecimento Kia Elifan São Motors, Avenida Ipiranga 8113 e Ceará 370. E Gêmeo Ex Previdência e Seguro de Pessoas.